Dizem que o Natal tem um cheiro especial, uma fragrância de conforto, de segurança, uma pausa da dureza da vida. Na nossa casa, era a mistura de canela morna borbulhando no fogão, o cheiro fresco e nítido do pinheiro que ficava na nossa sala de estar e o perfume salgado e gorduroso do pernil assado com mel que meu pai, Roberto, fazia questão de ter todo santo ano. Eu tinha comprado aquele pernil. Eu tinha pagado pela árvore, pela canela e pela energia que mantinha as pequenas luzes brancas piscando em seus galhos. Eu tinha pagado por tudo isso. Essa era uma verdade que eu sabia e uma verdade que eles sabiam. Mas era um fato que nunca, jamais, era mencionado. Era o próprio alicerce da nossa dinâmica familiar, a viga silenciosa sustentando toda a estrutura. E todos nós apenas fingíamos que não sentíamos o assoalho gemendo sob o seu peso. Antes de nos aprofundarmos, eu agradeceria se você curtisse este vídeo, se inscrevesse no canal e talvez deixasse um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Esta noite, o silêncio ao redor da mesa de jantar parecia diferente. Não era o típico silêncio desgastado que se segue a uma longa semana. Era espesso, esticado ao limite. Minha mãe, Susana, apenas empurrava seus legumes de um lado para o outro do prato, um pequeno monte de vagem fazendo uma lenta jornada de uma borda à outra. Minha irmã mais nova, Sofia, que tinha 18 anos e existia em um universo de notificações de redes sociais e angústia adolescente, estava grudada no celular debaixo da mesa, uma transgressão que meu pai geralmente detestava, mas parecia estar ignorando completamente esta noite. Eu comi meu jantar, cada garfada com gosto de poeira e obrigação. Eu tinha feito um plantão de 16 horas no hospital para garantir que teria dinheiro suficiente para os presentes debaixo da árvore e para esta exata refeição em nossos pratos. Eu tinha 25 anos e a única coisa que sentia era o cansaço profundo de alguém que já viveu o dobro. Observei meu pai fatiar sua porção de pernil. Seus movimentos eram agressivos, a faca raspando e rangendo na porcelana. Ele mal tinha falado comigo o dia todo. Eu estava acostumada com seus humores, a maneira como eles podiam descer sobre a casa como um sistema climático. Mas isso parecia novo. Era a calma sinistra depois do raio, e eu estava apenas me preparando para o trovão que viria a seguir. Finalmente, ele bateu o garfo na mesa. O talher tilintou no prato. Um som tão chocante no silêncio que Sofia deu um pulo e finalmente ergueu os olhos da tela. Minha mãe se encolheu. Roberto olhou diretamente para mim, seus olhos vazios e frios. O brilho festivo das luzes da árvore cintilava em seu cabelo grisalho, mas seu rosto não continha calor algum. Não continha nada. "Você é um fardo, Clara", disse ele. Sua voz não era alta, mas cortou o ar como uma navalha. "Você precisa ir embora. Você não pode mais morar aqui." As palavras pareciam desconectadas da realidade. Elas simplesmente pairaram ali no espaço entre nós, densas e fétidas, azedando o cheiro de canela. Um fardo. A palavra ecoou dentro da minha cabeça. Pensei na conta de luz guardada na minha carteira. Na conta de água que eu tinha pago online naquela mesma manhã. Não recebi as compras da semana, ainda amassado no bolso do meu casaco. Pensei na parcela do financiamento da casa que ajudei a cobrir no mês passado, quando os projetos de marketing de meu pai, como autônomo, tinham secado mais uma vez. Tudo, cada centavo. Cada hora de sono que eu sacrifiquei girava em um vórtice nauseante na minha cabeça. Minha mãe soltou uma risada aguda e frenética. Eu conhecia aquele som intimamente. Era o som de uma rachadura fina se espalhando por um lago congelado. "Ah, Roberto, não seja assim", disse ela, seu olhar alternando ansiosamente entre ele e eu. "É Natal. Pare de brincar." "Não é brincadeira, Susana.
Ele retrucou, seus olhos nunca deixando os meus. O rosto de Sofia havia perdido toda a cor. Seu garfo, carregado de purê de batatas, estava congelado em sua mão. Ela apenas olhava boquiaberta para nosso pai, a boca aberta em puro choque. Ela era a escolhida, a que era protegida deste lado dele. Ela era a filha que eles queriam. A fácil. Eu era a difícil. Aquela cuja presença era um lembrete constante de suas próprias falhas. Um zumbido baixo começou em meus ouvidos. Cresceu firmemente, uma maré crescente que abafou as alegres canções de Natal que vinham da caixinha de som Bluetooth no balcão. Era o som do meu próprio coração batendo freneticamente. Eu podia sentir um calor subindo pelo meu pescoço. Eu queria gritar. Eu queria pular e listar cada conta, cada pagamento, cada vez que eu os carreguei nas costas. Cada sacrifício que fiz para que pudéssemos ter esta noite de Natal perfeita de comercial de margarina. Eu queria arremessar o prato de comida que eu havia comprado bem na cara presunçosa dele. Mas eu não o fiz, porque naquele único e esclarecedor momento, algo dentro de mim finalmente se partiu. Não foi um som bagunçado e estilhaçante. Foi um estalo limpo e silencioso. O pedaço de mim que passou anos lutando pelo afeto deles. A parte que se apegava à esperança de um simples obrigado ou um aceno de reconhecimento simplesmente se desintegrou. Virou cinzas e desapareceu. E em seu lugar surgiu a calma. Uma calma fria, desconcertante e libertadora. Ele finalmente tinha dito a parte secreta em voz alta. Ele me dera a verdade nua e crua. Ele não via uma filha. Ele via um item num orçamento que estava cansado de fingir que apreciava. Ele me via como uma utilidade da qual ele não precisava mais. Coloquei meu próprio garfo no lugar, posicionando-o cuidadosamente ao lado do meu prato. Encarei seu olhar, o meu agora firme. O zumbido em meus ouvidos cessou. A sala voltou a ter um foco nítido. A refeição pela metade. A alegria oca dos enfeites. A expressão atônita no rosto da minha irmã. O pânico cru nos olhos da minha mãe. Eu vi tudo com uma clareza brutal. Ok, eu disse. Minha voz era suave. Tão suave que todos se inclinaram um pouco para ouvir. Não houve gritos, nem lágrimas. Eu não lhe daria a satisfação de me ver desmoronar. Tudo que eu lhe dei foi aquela única e simples palavra de concordância. Ok, era uma promessa, era um veredito final. Era o som de uma porta pesada se fechando para sempre. Levantei-me da mesa, minha cadeira fazendo um barulho suave ao raspar no chão de madeira. Ninguém se moveu. Meu pai apenas me encarava com aquela mesma expressão congelada, como se me desafiasse a fazer uma cena. Minha mãe parecia querer se fundir com o papel de parede floral. Os olhos de Sofia estavam arregalados e brilhando com lágrimas que ela se recusava-se a deixar cair. Saí da sala de jantar e subi as escadas para o meu quarto. Meus passos eram firmes, controlados. As paredes do corredor eram uma galeria de memórias da família, a maioria de Sofia. O primeiro dia de Sofia no jardim de infância. Sofia em um recital de balé. Sofia sorrindo em alguma praia ensolarada. Havia uma foto minha, uma foto rígida da escola da sexta série, onde eu tinha um sorriso forçado e esquisito e um corte de cabelo horrível. Eu sempre fui uma nota de rodapé na história da minha própria família. Meu quarto era pequeno, o mesmo que tive a vida inteira. As paredes eram de um rosa pálido, uma cor que eu detestava. Eu queria pintá-las de um cinza frio por anos, mas minha mãe insistia que era deprimente demais. A cama de solteiro estava encostada em uma parede, adornada com uma colcha que minha avó costurara antes de falecer. Era o único objeto em toda a casa que parecia realmente pertencer a mim. Não me preocupei em acender a luz do teto. Apenas liguei o pequeno abajur na minha mesinha de cabeceira e arrastei minha maior mala do fundo do meu armário. Estava gasta e surrada da única viagem de férias que eu já tinha feito, uma viagem de carro para o litoral com minha melhor amiga Janaína, depois que nos formamos no ensino médio.
Foi a última vez que me senti genuinamente livre. Fiz as malas em total silêncio. A própria casa parecia estar prendendo a respiração ao meu redor, a tensão palpável no ar. As paredes que antes representavam meu universo inteiro, agora pareciam estar se contraindo, me esmagando com o peso de ressentimentos não ditos e exigências incessantes. Eu podia ouvir as vozes dos meus pais vindo do andar de baixo, uma discussão baixa e abafada. A voz de Susana era aguda e suplicante. A de Roberto era um zumbido constante e raivoso. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era familiar demais. Ele estava fincando o pé. Ele nunca admitiria que estava errado. Dobrei meus uniformes de hospital, meus jeans, os poucos suéteres decentes que eu tinha. Guardei meus produtos de higiene pessoal, meu exemplar surrado de um romance favorito, a pequena caixa de sapatos com as cartas que Jana e eu trocamos durante a faculdade. Eu me movia com uma precisão metódica, robótica. Eu não estava pensando, apenas agindo. Se eu me permitisse parar para pensar, sabia que as comportas se abririam, e eu não podia permitir isso, não aqui, não nesta casa. Houve uma batida suave na porta. Clara? A voz de Sofia era um sussurro. Está aberta, eu disse, sem desviar o olhar enquanto fechava um compartimento lateral da mala. Ela entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Ela segurava o celular como se fosse um talismã. Você não está falando sério, disse ela com a voz trêmula. Você vai mesmo embora? Eu finalmente olhei para ela. Minha irmãzinha, aquela que eu praticamente criei, aquela que eu amava mais do que qualquer outra pessoa na Terra, mesmo quando ela era uma parte involuntária do mesmo sistema que estava me sufocando. Ele me mandou ir, eu disse simplesmente. Ele só está de mau humor. Ele não quis dizer isso. Ela insistiu, aproximando-se. Eles não podem fazer isso. Você paga por tudo. A internet, a conta de luz. A mãe nem sabe a senha da conta da TV a cabo. Um sorriso amargo cintilou em meus lábios. Não mais, eu disse. Coloquei a mala em pé sobre as rodinhas. Estava pesada. Minha vida inteira, espremida em uma única bolsa. Ele disse que eu sou um fardo, então estou levando meu fardo para outro lugar. Isso não é verdade, e você sabe, ela sussurrou. As lágrimas finalmente escapando e correndo pelo seu rosto. O que nós vamos fazer? O nós me atingiu como um golpe físico. Por tanto tempo, minha existência inteira foi definida por nós. O que nós precisávamos, como nós íamos nos virar. Eu nunca tinha parado para perguntar o que eu precisava. Fui até ela e sequei gentilmente uma lágrima de sua bochecha com meu polegar. Sua pele era tão macia, ela ainda parecia uma criança para mim. Vocês vão dar um jeito, eu disse. Mas as palavras pareciam uma mentira. Eu não tinha ideia se ela conseguiria. Eu não tinha ideia se algum deles conseguiria. Mas eu sabia com uma certeza arrepiante que não era mais meu problema para resolver. Sofia balançou a cabeça, recuando. Um brilho de algo duro, algo que eu já tinha visto em nosso pai, cruzou seu rosto. Foi assustador. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. Não era um aviso, era um julgamento, como se eu fosse a pessoa acendendo o fósforo, não a que fugia do incêndio. Dei a ela um sorriso pequeno e trêmulo, a primeira emoção genuína que deixei transparecer desde o jantar. Foi um sorriso nascido de dor pura e não adulterada. Talvez, respondi, minha voz mal um sopro, mas não tanto quanto ficar. Peguei minha bolsa e a alça da mala. Não levei a colcha. Não levei nenhuma foto antiga. Deixei para trás o fantasma da garota que costumava morar naquele quarto. Quando passei por Sofia, ela não se moveu. Apenas ficou ali, chorando no meio do meu quarto que se esvaziava rapidamente. O relógio digital no painel do meu carro brilhava. 4h17 da manhã. O mundo lá fora estava escuro e imóvel, envolto naquele silêncio profundo e frio que só existe nas horas antes do amanhecer. Eu não tinha dormido.
Depois de sair do meu quarto, sentei no escuro da sala de estar, ouvindo a casa ranger e gemer. Meu pai tinha subido pisando forte para a cama, batendo a porta do quarto atrás de si. Minha mãe tinha feito barulho no andar de baixo por um tempo, lavando a louça com tilintares altos e passivo-agressivos antes de também se retirar para o andar de cima. Ouvi seus soluços abafados através do assoalho. Eu não senti nada. Agora, parada na entrada da garagem, o ar gelado beliscava meu rosto, fazendo meus olhos lacrimejarem. Joguei minha mala no porta-malas do meu sedã de 10 anos, o carro que eu mesma comprei, o carro que eu ainda estava pagando. Cada movimento parecia pesado de finalidade. Fechei o porta-malas e o clique suave ecoou como um tiro na rua silenciosa. Entrei no banco do motorista, mas não liguei o motor. Em vez disso, peguei meu celular. Sua tela lançava uma luz azul fantasmagórica em meu rosto. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Abri a pasta na minha tela inicial, simplesmente rotulada como casa. Um por um, comecei a desmantelar a vida que eu vinha sustentando para eles. Primeiro, a companhia de luz. Naveguei pelo site desajeitado deles até a página Cancelar Serviço. Motivo do cancelamento? Eu digitei mudança. Data de efetivação? Escolhi hoje. Um pop-up se materializou. Tem certeza de que deseja prosseguir? Esta ação não pode ser desfeita. Eu toquei em confirmar. Uma onda de algo selvagem e eletrizante me invadiu. Tinha gosto de liberdade. Em seguida, a internet. Fiz login no portal online do provedor e segui as instruções para encerrar a conta. Depois a água. O site da prefeitura era ainda mais arcaico, mas encontrei o formulário correto. Nome do titular da conta? Clara Evans. Não por muito mais tempo. Clique Netflix, Globoplay. A conta do Amazon Prime que minha mãe usava para quase todas as suas compras. Cada uma dessas contas estava em meu nome, vinculada ao meu banco. Fui eu quem as configurei anos atrás, quando o nome do meu pai estava sujo e minha mãe alegava ser tecnologicamente desafiada demais para lidar com isso. Tinha sido mais fácil assim, mais fácil para eles. A cada toque na tela, eu sentia mais um cordão se romper. Eu estava os cortando, não apenas das minhas finanças, mas de mim. Não haveria bilhete deixado na mesa da cozinha, nenhuma mensagem de texto dramática e chorosa, nenhum aviso. Eles não tinham merecido um. As palavras do meu pai foram todo o aviso de que eu precisava. Você é um fardo. Tudo bem. Um fardo não deixa um endereço para a correspondência. Quando a primeira fresta de luz cinzenta se espalhou pelo horizonte, eu havia terminado. Coloquei o celular de lado, respirei fundo uma última vez o ar gélido e girei a chave na ignição. O motor tossiu para a vida e eu dei ré para sair da garagem sem um único olhar no espelho retrovisor para a casa escura e silenciosa. A viagem para o sul foi um borrão longo e nebuloso. A rodovia estava deserta, apenas eu e um punhado de caminhões. Coloquei uma playlist que Jana me fez na faculdade, cheia de músicas altas e raivosas de mulheres que gritavam sobre traição e renascimento. Aumentei o volume até a porta do carro vibrar. Pela primeira vez em tanto tempo quanto eu conseguia me lembrar, eu não precisava me preocupar em acordar ninguém. 3 horas depois, eu estava estacionada em frente ao prédio de apartamentos de Jana, uma antiga estrutura de tijolos em uma parte um pouco surrada, mas vibrante da cidade. Mandei uma única mensagem de texto para ela. Estou aqui. Um momento depois, o interfone da porta da frente do prédio zumbiu, destrancando para mim. Arrastei minha mala por 3 lances de escada. Quando ela abriu a porta, não me bombardeou com perguntas. Apenas me envolveu em um abraço. Jana era pequena, mas seus abraços eram poderosos, como se ela pudesse fisicamente espremer a dor para fora de você. Você pode ficar o tempo que precisar, disse ela, sua voz abafada no meu cabelo. O apartamento dela era bagunçado. Uma montanha de correspondência estava empilhada no aparador da entrada. Seu cachorro, um beagle mestiço super entusiasmado chamado Moose, começou a latir e a pular nas minhas pernas.
O lugar todo tinha um leve aroma de café queimado. O sofá da sala dela afundava no meio, suas almofadas gastas e achatadas ao longo dos anos. Foi a visão mais linda que eu já tinha visto. Jana me serviu uma xícara de café. Estava, como esperado, queimado. E eu me sentei naquele sofá irregular com mousse, tentando lamber meu rosto, enquanto ela se sentava no tapete à minha frente, apenas observando, me deixando existir no silêncio. E pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, eu me senti segura. Por 3 dias, houve silêncio. Um silêncio bizarro, desconcertante e glorioso. Dormi no sofá irregular de Jana e dormi mais profundamente do que em anos. Acordei não com o som dos suspiros pontuais da minha mãe ou dos passos raivosos do meu pai, mas com a batida suave do rabo de mousse contra a perna de uma mesinha de centro. Jana e eu pedimos pizza gordurosa, maratonamos reality shows sem sentido e conversamos sobre nada e tudo. Eu não lhe dei o relato detalhado da noite de Natal. Ainda não. Apenas disse que precisava fugir, e ela aceitou sem questionar. Meu celular ficou no silencioso, com a tela virada para baixo na mesinha de centro. Eu sabia que era uma bomba relógio. No 3º dia, ela detonou. Começou a vibrar sem parar com tanta violência que dançou sobre a superfície de madeira. Eu o peguei. A tela era uma parede sólida de notificações. 7 chamadas perdidas da minha mãe. 2 do meu pai, o que foi uma surpresa, e uma enxurrada de mensagens de texto em pânico de Sofia. Eu rolei por elas, um nó frio e duro se formando no meu estômago. Sofia. Clara. Onde você está? A mãe está surtando. Sofia. Sério. Atende o celular. Isso não tem graça. Sofia. O pai está gritando com a mãe. Você precisa ligar para ela. Sofia. Clara, por favor. Só diz que você está bem. A mensagem mais recente, enviada há poucos minutos, era diferente. Sofia. A luz acabou, a internet caiu. O pai está ficando louco. Eu quase ri. Uma risada real, de fato, aguda e desprovida de humor. Claro que ele estava. O mundo que funcionava tão perfeitamente sem nenhum esforço da parte dele estava começando a desmoronar. Nesse exato momento, o telefone começou a tocar novamente. Era minha mãe. Por razões que eu não conseguia explicar, eu atendi. Talvez eu precisasse ouvir a confirmação por mim mesma. Talvez eu só quisesse a satisfação. Clara. A voz dela era fina e fraca de pânico. Ah, graças a Deus. Clara, algo está errado. As luzes, tudo está apagado. A internet, a televisão, nada está funcionando. Tentei ligar para a companhia de luz, mas eles têm todos esses menus automáticos confusos e... As contas? Eu a interrompi. Minha voz estava calma, nivelada e totalmente desprovida de emoção. Era como se eu estivesse ouvindo outra pessoa falar. Eu parei de pagá-las, eu disse. Silêncio. Não apenas uma pausa, mas um vácuo completo e oco do outro lado da linha. Eu podia ouvir sua respiração trêmula e superficial. Podia imaginá-la parada ali na cozinha escura, o rosto uma máscara de confusão. Então, ela falou novamente, sua voz um sussurro frágil. A pergunta que confirmou tudo o que eu já sabia. A pergunta que selou seu destino e minha liberdade. Você que pagava por isso? A ignorância pura e honesta em sua voz era de tirar o fôlego. Por todos esses anos, como ela imaginava que as luzes permaneciam acesas? Ela achava que algum tipo de fada mágica pagadora de contas nos visitava todo mês? Ou ela simplesmente fez a escolha consciente de não ver, porque ver exigiria gratidão? Ver significaria reconhecer que sua filha de 25 anos era quem mantinha a cabeça deles fora d'água. Quem mais você achava que pagava por elas, mãe? Eu perguntei. A pergunta foi baixa, mas carregada com o peso de 1000 sacrifícios invisíveis. Não esperei que ela respondesse. Não precisei. A pergunta dela era a única resposta que importava. Pressionei o ícone vermelho na tela, encerrando a chamada. Clique bloqueei o número dela.
Depois, bloqueei o do meu pai. Deixei o de Sofia por enquanto. Aquele parecia diferente, mais difícil. Jana olhou para mim da cozinha, sua expressão cheia de preocupação. Você está bem? Respirei fundo. A primeira respiração completa e purificadora que eu tinha dado em 3 dias. Sim, eu disse, e fiquei surpresa ao perceber que era a verdade. Acho que estou. Eu me preparei para o próximo estágio, ser uma campanha de guerra emocional. Mensagens de voz carregadas de culpa da minha mãe, textos raivosos, talvez até um apelo dramático de Sofia. Eu estava pronta para isso. Passei minha vida inteira navegando em seus campos minados emocionais. O que eu não antecipei foi a retaliação. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava outra xícara do café horrível de Jana, meu celular vibrou com um novo tipo de alerta. Era um e-mail do meu banco. Assunto: alerta de segurança. Um login recente em sua conta foi feito a partir de um novo dispositivo. Um pavor gelado me percorreu, coalhando instantaneamente o café no meu estômago. A localização do dispositivo era listada como minha cidade natal. O antigo computador de mesa da minha família. Ele estava tentando entrar na minha conta bancária. 1 minuto depois, outra notificação. Desta vez da minha operadora de cartão de crédito. Tentativa suspeita de redefinição de senha. Depois outra para o meu e-mail principal. Ele estava sistematicamente tentando abrir caminho de volta para minha vida, para recuperar o controle que havia perdido. O choque inicial rapidamente se transformou em uma raiva fria e protetora. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Isso era uma violação. Meu celular tocou. Era Sofia. Atendi instantaneamente. Ele está surtando, ela sussurrou, a voz tensa de pânico. Eu podia ouvir um som de farfalhar ao fundo, como se ela estivesse escondida no armário. Clara, o pai está no seu computador antigo. Ele está nele há horas. Eu sei, eu disse sombriamente, olhando para os alertas inundando meu celular. Meu banco está explodindo meu e-mail. Ele está usando aquele caderninho que a mãe guardava. Sofia continuou apressada, a voz falhando. Aquele azulzinho, com todas as suas senhas antigas e perguntas de segurança de quando você criou sua primeira conta de e-mail. Senti uma onda de náusea. Eu me lembrava daquele caderno. Minha mãe o havia começado para mim quando eu era adolescente como um lugar para guardar informações importantes. Minha primeira senha de e-mail, a resposta para minha pergunta de segurança. Qual era o nome do seu primeiro animal de estimação? Estava tudo lá, escrito em sua caligrafia caprichada e arredondada. O que antes parecia um gesto de cuidado materno, agora estava sendo usado como arma contra mim. Era um catálogo de todas as minhas vulnerabilidades, compilado pela minha própria mãe e entregue ao meu pai. Diga a ele que está perdendo tempo, eu disse, minha voz mais dura do que eu pretendia. Eu mudei todas essas senhas anos atrás. Ele não consegue entrar. Eu havia atualizado tudo quando consegui meu primeiro emprego depois da faculdade, migrando tudo para um gerenciador de senhas seguro. Graças a Deus por pequenas misericórdias. Sofia ficou em silêncio por um momento. Eu só conseguia ouvir sua respiração ofegante. Ele não está pensando racionalmente, Clara. Ele fica dizendo que você os arruinou. Ele está gritando que você roubou dele. Que todo o dinheiro na sua conta bancária é dele porque você morava sob o teto dele. A lógica era tão distorcida, tão profundamente narcisista, que quase me tirou o fôlego. Na mente dele, minha renda era um ativo dele. Minha existência inteira era um serviço que eu lhe devia. Minha partida não foi um ato de autopreservação. Foi um roubo. Meu peito se apertou, não de medo por mim, mas por Sofia. Ela estava presa naquela casa com ele, com sua raiva saindo de controle. Sofia, me escute, eu disse, minha voz baixa e urgente. A porta do seu quarto está trancada? Sim, ela sussurrou. Mantenha-a trancada. Não chegue perto dele. Se ele tentar qualquer coisa,
E eu quero dizer qualquer coisa. Se ele começar a gritar com você, se ele tentar entrar no seu quarto, se você se sentir insegura por um segundo que seja, você me liga. Você desliga e me liga imediatamente. Você entendeu? Ok. Ela guinchou. Estou falando sério, Sophie. Não tente controlá-lo. Não tente acalmá-lo. Esse não é o seu trabalho. Sempre tinha sido meu trabalho, mas não mais. Agora, tudo o que eu podia fazer era tentar proteger minha irmã das consequências do incêndio, que eu finalmente parei de tentar apagar. Terminei a ligação, minha mão tremendo levemente. Ele não estava apenas com raiva, ele estava ficando desequilibrado, e eu tinha a sensação de que ele não ficaria atrás da tela de um computador por muito mais tempo. Mas 3 noites se passaram em uma paz tensa e frágil. Os alertas de segurança no meu celular haviam cessado. Passei horas online, ativando a autenticação de 2 fatores em todas as contas que pude, gerando novas senhas que eram sequências longas e sem sentido de caracteres. Eu estava construindo uma fortaleza digital. Nos momentos de silêncio, ajudei Jana a repintar seu banheiro, o cheiro de tinta com aroma de lavanda, mascarando o leve aroma de café queimado. Éramos uma equipe. Pela primeira vez na minha vida, senti que fazia parte de uma parceria, não apenas de uma equipe de apoio de uma mulher só. Eu estava começando a acreditar que poderia realmente construir uma nova vida, que os fantasmas da minha antiga não poderiam me alcançar aqui. Estávamos no sofá, assistindo a algum programa de confeitaria sem sentido na TV e dividindo uma tigela de pipoca, quando o som veio. Não foi uma batida, foi um soco, uma pancada pesada e violenta que pareceu vibrar por todo o apartamento. Jana e eu demos um pulo, a pipoca voando pelo chão. Moose, o Beagle, levantou-se de sua caminha e começou a latir descontroladamente para a porta. Outra pancada. Mais forte desta vez. Bum, bum, bum. Era o som de fúria pura e desenfreada. Jana silenciou a TV, seus olhos arregalados de terror. Você está esperando alguém? Ela sussurrou, já sabendo a resposta. Eu não precisei adivinhar. Eu sabia. Uma certeza fria e pesada se instalou no meu estômago. Ele me encontrou. A fortaleza digital não tinha sido suficiente. Ele veio para derrubar a física. Clara, eu sei que você está aí. Abra esta porta. A voz do meu pai. Era um rugido, abafado e distorcido pela madeira grossa da porta. Mas era ele. Era a mesma voz que me chamou de fardo, agora berrando no corredor do meu santuário, transformando-o em uma jaula. Não atenda, Jana sussurrou, agarrando meu braço. A mão dela estava tremendo. Levantei-me lentamente, minhas pernas parecendo feitas de chumbo. Caminhei até a porta e espiei pelo olho mágico. A lente óleo de peixe distorcia seu rosto em uma máscara grotesca de raiva. Sua pele estava manchada e vermelha. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. E seus olhos estavam selvagens, descontrolados. Este não era o homem silenciosamente cruel da mesa de jantar de Natal. Este era um homem que havia perdido completamente o controle. Este era um homem que parecia perigoso. Afastei-me da porta, meu próprio medo um nó frio na garganta. Mas por baixo do medo estava aquela mesma calma estranha que me invadiu na sala de jantar. Isso não era uma briga de família, isso era uma ameaça. E eu sabia exatamente como lidar com uma ameaça. Chama a polícia, eu disse para Jana. Minha voz estava firme, embora meu coração estivesse batendo contra minhas costelas. O quê? Liga para o 190. Agora, repeti, meus olhos fixos na porta, que estremeceu novamente com outro golpe. Jana atrapalhou-se para pegar o celular, seus dedos tremendo enquanto discava. Lá fora, os gritos continuavam, uma torrente de acusações e exigências.
Você nos deve. Você não pode simplesmente ir embora e nos deixar sem nada. Tudo o que você tem é por nossa causa. Sua vadiazinha ingrata. Suas palavras eram para me ferir, para me envergonhar e me fazer voltar à linha. Mas não o fizeram. Tudo o que fizeram foi reafirmar que eu tinha feito a única escolha possível. Ele não queria uma filha, ele queria uma posse, um ativo que se rebelou. Eu podia ouvir a voz baixa e em pânico de Jana no telefone com o atendente. O pai da minha amiga, ele está tentando arrombar a porta. Sim, 3B. Por favor, se apressem. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram menos de 2 minutos. As pancadas pararam abruptamente. Ouvi novas vozes no corredor, firmes e autoritárias. Senhor, precisa se afastar da porta. Ela está aí. Ela me deve. Meu pai gritou, a voz falhando de desespero. Senhor, coloque as mãos para trás. Arrisquei outra olhada pelo olho mágico. 2 policiais o seguravam, um em cada braço, prendendo-o contra a parede oposta. O corredor, de repente, foi pintado com luzes vermelhas e azuis estroboscópicas da janela da escada. Enquanto o algemavam, meu pai torceu a cabeça, seus olhos selvagens tentando encontrar o olho mágico, como se pudesse me ver através dele. Você vai se arrepender disso, Clara, ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor enquanto Well levavam embora. Você vai se arrepender de virar as costas para sua família. Encostei a testa na madeira fria da porta, respirando fundo e de forma trêmula. Jana veio e ficou ao meu lado, colocando uma mão reconfortante nas minhas costas. Eu não me encolhi, eu não chorei. Apenas ouvi sua voz desaparecer escada abaixo, até que o único som que restou foi Muse choramingando suavemente aos meus pés. Ele estava errado. Eu não me arrependeria disso. Esta foi a primeira decisão que eu já tomei, que eu sabia, com certeza absoluta, que nunca, jamais me arrependeria. A prisão proporcionou alguns dias de silêncio. Uma medida protetiva foi registrada. Meu pai foi solto sob fiança com um aviso rigoroso para ficar longe de mim. Eu sabia que um pedaço de papel não o seguraria por muito tempo, mas era um limite legal, uma linha na areia que eu agora podia fazer valer. Parecia um progresso. Comecei a procurar meu próprio apartamento, um pequeno estúdio, qualquer coisa que fosse minha e somente minha. Eu estava tentando seguir em frente, construir uma vida onde não precisasse olhar constantemente por cima do ombro. Então, meu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. Meu estômago se contraía toda vez que o nome dela aparecia, dividida entre meu amor por ela e o mundo tóxico que ela ainda habitava. Sofia. Sinto muito pelo pai. Você está bem? Eu. Estou bem. Você está bem? Sofia. Ele não está aqui. Ficou na casa de um amigo. Mas Clara, a mãe está agindo de forma estranha. Ela está limpando seu quarto e a garagem. Um novo tipo de alarme soou dentro de mim. Não era sobre segurança física, mas algo quase mais violador. Eu. O que você quer dizer com limpando? Uma mensagem com foto chegou. Era uma foto da traseira do meu antigo sedã, estacionado na garagem. O porta-malas estava aberto e dentro estavam minha antiga bolsa de câmera e minha maleta de notebook. Meu sangue gelou. O próximo texto confirmou meu pior medo. Sofia. Ela está vendendo suas coisas. Ela disse que você as abandonou. Ela está levando para a loja de penhores no centro. O carro também. Ela encontrou a chave reserva. Raiva pura e incandescente surgiu através de mim. Aquele carro era minha independência. Aquele notebook continha meus trabalhos da faculdade, minhas fotos, toda a minha vida digital. Aquela câmera foi a única coisa extravagante que eu já comprei para mim mesma. Um hobby que me dava uma pequena medida de paz. Não eram apenas objetos, eram meus. E minha mãe, minha própria mãe, estava os roubando. Preciso ir, eu disse para Jana pegando minhas chaves. Clara, espere. É seguro? Não me importo, eu retruquei, minha voz tensa de fúria. Ela não vai se safar dessa.
A viagem de volta para minha cidade natal foi abastecida por adrenalina e um senso de raiva justa. Isso era muito pior do que as tentativas desesperadas do meu pai de hackear minhas contas bancárias. Isso foi um ato calculado de roubo e traição pela única pessoa que deveria me proteger. Parei em frente à casa. A visão dela, com seu gramado bem cuidado e porta azul acolhedora, me deu enjoo. Minha mãe estava na varanda da frente, organizando uma caixa com meus livros antigos. Ela olhou para cima quando a porta do meu carro bateu, seu rosto imediatamente se endurecendo em uma máscara defensiva. Ela não estava apenas segurando a chave do meu carro, ela estava segurando o documento. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou a voz ríspida. "Você sabe por que estou aqui", eu disse, caminhando diretamente até ela. Parei na base dos degraus da varanda, me colocando no nível dela. "Você roubou o meu carro, mãe?" Ela de fato zombou. O som foi tão desdenhoso, tão completamente desprovido de remorso, que foi impressionante. "Não seja tão dramática. Estava parado na garagem. Você não o estava usando. Você o abandonou quando nos abandonou. Ele está registrado em meu nome. Eu pago as parcelas. É legalmente minha propriedade." "Me dê a chave e o documento", eu disse, minha voz perigosamente baixa. "Não", ela disse, cruzando os braços desafiadoramente. "Você não merece. Não depois do que você fez. Você chamou a polícia para o seu pai, seu próprio pai. Ele tentou arrombar minha porta", eu rebati, minha voz finalmente se elevando. "Você está me roubando. Você não vê o quão insano isso é? Eu sou sua mãe. Você não pode falar comigo desse jeito", ela disse, seus olhos brilhando. "Precisávamos do dinheiro. Dinheiro que você deveria estar nos dando." Eu apenas a encarei, a completa e inabalável vitimização em seus olhos. Ela genuinamente acreditava que tinha direito à minha propriedade, à minha vida. Ela acreditava que eu era a errada. Naquele momento, eu soube que não havia mais nada a ser salvo. Nenhum relacionamento, nenhum vislumbre de instinto materno. Tudo se foi, queimado pela ganância e egoísmo sem fundo deles. Minha raiva esfriou, substituída mais uma vez por aquela clareza arrepiante e absoluta. Peguei meu celular. Os olhos dela se estreitaram. "Para quem você está ligando? Para a Sofia? Para me dedurar?" "Não", eu disse calmamente, meu polegar pairando sobre o teclado de discagem. Eu a olhei diretamente nos olhos. "Estou ligando para o 190. Seu rosto ficou frouxo de choque. Depois se desfez em incredulidade. "Você não faria isso." Disquei o primeiro número. 1. "Clara, pare com isso. Isso é ridículo." Disquei o segundo. 9. "Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua mãe!" Ela gritou, sua voz subindo a um tom histérico, enquanto ela finalmente compreendia que eu estava falando sério. Disquei o último número, 0, e apertei para ligar. 190, qual é a sua emergência? Mantendo meus olhos fixos no rosto horrorizado da minha mãe, falei claramente ao telefone. "Gostaria de relatar um roubo de veículo. Meu nome é Clara Evans. A pessoa que o roubou é minha mãe, Susana Evans, e ela está parada bem na minha frente." Não derramei uma única lágrima enquanto o carro da polícia, o segundo a visitar esta casa amaldiçoada em menos de uma semana, parou na calçada. Não chorei enquanto eles escoltavam minha mãe, soluçando e protestando, para o banco de trás da viatura. Vizinhos espiavam por suas persianas, suas cortinas se mexendo. Deixe que olhem. Deixe o mundo inteiro ver a verdade desta família perfeita de comercial de TV nesta rua suburbana tranquila. Minha mãe gritou, "Você não pode fazer isso comigo!" Mas enquanto eu estava na varanda, segurando a chave e o documento do meu carro, eu sabia a verdade. Você já fez isso a si mesma. As consequências da prisão da minha mãe foram rápidas e feias. Meu pai, agora enfrentando seus próprios problemas legais, pagou a fiança dela em poucas horas. Meu breve momento de vitória pareceu vazio, substituído por um pavor crescente.
Eu não tinha apenas blefado, eu havia declarado guerra total. Eu tinha tirado algo deles que eles podiam entender, sua imagem pública, sua pretensão de ser uma família normal e respeitável. E eu sabia que eles nunca me perdoariam por isso. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Continha apenas 5 palavras. Você vai se arrepender disso. Não havia dúvida de quem era. A ameaça não era mais selvagem e gritada em um corredor. Era fria, silenciosa e entregue diretamente no meu bolso. Parecia infinitamente mais perigosa. Bloqueei o número, mas não consegui bloquear o medo que começava a se enrolar no meu estômago. Eu estava na casa de Jana de novo, mas o apartamento dela não parecia mais um santuário. Parecia um alvo. Meu celular tocou. Era Sofia. Atendi no primeiro toque. Clara, ela sussurrou, a voz tremendo tanto que mal conseguia entender suas palavras. Ela estava chorando. Ele saiu. O pai pagou a fiança dela esta manhã. Eu sei, Sophie. Imaginei que ele faria. Você está bem? Não. Ela engasgou. Ele está aqui. Os dois estão aqui. Eles estão gritando, um com o outro, sobre você. Ele disse. Oh, Deus, Clara. Ele disse que está vindo atrás de você. Ele disse que vai terminar isso. O mundo pareceu inclinar. Terminar isso? O que isso significava? A ambiguidade era aterrorizante. Ele acabou de entrar no carro dele, ela soluçou. Ele está saindo. Acho que ele está indo para a casa da sua amiga. Você tem que sair daí. Por favor, Clara, vá para algum lugar. Mas eu não ia correr. Não de novo. Eu corri uma vez e ele me seguiu. Desta vez, eu me manteria firme. Mas meu primeiro pensamento foi em Sofia. Não, Sofia, você precisa sair daí. Agora. Faça uma mala. Apenas as coisas importantes. Estou indo te buscar. O quê? Não, Clara, não faça isso. Ele vai te ver. Ainda tem policiais de plantão do lado de fora da sua casa por causa da medida protetiva, certo? Perguntei, minha mente acelerada. Após a prisão da minha mãe, a polícia prometeu manter uma viatura por perto por alguns dias. Sim, mas sem mais. Faça sua mala. Estarei aí em 3 horas. Vamos tirar você daí. Vou ligar para a polícia local e informá-los que estou indo buscar minha irmã e o restante da minha propriedade e que tenho uma medida protetiva contra meu pai. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Minhas mãos tremiam, mas meu propósito era claro como cristal. Eu não poderia construir uma nova vida para mim enquanto minha irmã fosse refém naquela zona de guerra. A viagem foi as 3 horas mais longas da minha vida. Liguei para o despachante da polícia enquanto dirigia, explicando a situação com uma voz calma e monótona. Eles me garantiram que o policial de plantão estaria ciente da minha chegada. Quando entrei na minha antiga rua, a visão da viatura estacionada em frente à casa foi a única coisa que impediu meu coração de martelar para fora do peito. Sofia deve ter estado observando da janela, porque no momento em que estacionei, ela saiu correndo pela porta da frente. Ela jogou 2 bolsas de lona no meu banco de trás e pulou no lado do passageiro, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Ele ainda não voltou, ela disse sem fôlego. Vamos embora. Ainda não, eu disse, meu maxilar tenso. Ele não vai nos assustar para longe. Saí do carro e voltei com Sofia para dentro de casa uma última vez. Movemo-nos rapidamente, pegando seu notebook, seus livros mais preciosos, uma caixa de fotos. Cada som vindo de fora nos fazia pular. E então, aconteceu. Faróis inundaram a entrada da garagem, varrendo a parede da sala de estar. A caminhonete do meu pai entrou, bloqueando meu carro. Ele saiu, o rosto uma nuvem de tempestade. Ele me viu e, por uma fração de segundo, pareceu surpreso. Então sua expressão se transformou em puro desprezo. Ele começou a andar em nossa direção, os punhos cerrados. Você se acha melhor que a gente? Ele cuspiu, a voz baixa e ameaçadora, enquanto alcançava a varanda onde Sofia e eu estávamos paralisadas. Empurrei Sofia para trás de mim.
Olhei para o homem que era meu pai, este estranho cheio de veneno, e senti o último resquício de medo dentro de mim queimar, deixando apenas um núcleo duro e frio de força. Eu sei que sou, eu disse, minha voz firme e clara. Era a verdade mais simples e profunda da minha vida, e eu finalmente a disse na cara dele. Seus olhos se arregalaram de fúria. Ele deu um passo à frente, levantando a mão, e naquele instante não tive certeza do que ele pretendia fazer. Mas ele nunca teve a chance. O policial da viatura estava subitamente ali, uma presença sólida e uniformizada se interpondo entre nós. Senhor, já está perto o suficiente, disse o policial, a voz calma, mas inflexível. O senhor está violando uma medida protetiva. Deixe o local, agora. Meu pai me encarou por cima do ombro do policial, seus olhos ardendo com um olhar de ódio tão profundo que era quase patético. Ele havia perdido seu poder, seu controle, sua vítima, e ele sabia disso. Sem outra palavra, ele se virou, voltou para sua caminhonete e foi embora na noite. O tempo não cura todas as feridas. Algumas feridas não devem curar. Elas devem cicatrizar para servir como um lembrete permanente do que você sobreviveu. Os 2 anos que se seguiram não foram sobre cura, foram sobre reconstrução. Consegui aquele apartamento estúdio. Era minúsculo, com uma cozinha que era pouco mais que um armário e uma vista para uma parede de tijolos, mas era meu. Cada centímetro quadrado era meu santuário. Mudei meu número de telefone, excluí todas as minhas redes sociais e comecei novas contas privadas sob uma variação do meu nome. Cortei todos os últimos laços, cortando os fios finais e desgastados que me conectavam a Roberto e Susana. Sofia morou comigo e com Jana pelo resto do seu último ano do ensino médio. Foi apertado e caótico, mas era seguro. Ela conseguiu um emprego de meio período e começou a fazer terapia. Lentamente, ela começou a desembaraçar os anos de culpa e obrigação que foram tecidos em seu DNA. Ela aprendeu que não era responsável pela felicidade de seus pais. Ela aprendeu que tinha permissão para ter sua própria vida. Nunca mais falei com meus pais. Nunca precisei. Eles eram fantasmas, figuras de uma vida passada que não tinham mais nenhum direito sobre mim. 2 anos após aquele confronto final e feio na garagem, Sofia completou 20 anos. Ela havia sido aceita em uma universidade estadual a 4 horas de distância. Em uma manhã quente e ensolarada de agosto, ajudei-a a arrumar meu pequeno sedã. Ela não tinha muito, apenas 2 bolsas de lona e algumas caixas de livros. Mas tudo o que ela tinha era dela, conquistado e escolhido. Dirigimos para ir à faculdade dela com as janelas abertas, cantando desafinadamente junto com o rádio. O campus era lindo, cheio de prédios antigos de tijolos e enormes carvalhos sombrios. Encontramos seu quarto no dormitório, um espaço minúsculo com paredes de blocos de concreto que ela compartilharia com uma estranha. Cheirava a tinta fresca e novos começos. Enquanto desempacotávamos suas coisas, colocando seu novo edredom na cama estreita e empilhando seus livros didáticos na pequena escrivaninha, uma sensação de paz profunda se instalou sobre mim. Nós conseguimos. Estávamos aqui. Quando a última caixa estava vazia, Sofia se virou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas. Ela me abraçou, me apertando com tanta força que quase doeu. "Obrigada, Clara", ela sussurrou no meu ombro. "Por tudo." Eu a segurei com a mesma força, minha própria garganta embargada de emoção. Afastei-me e olhei para ela. Minha irmã, inteligente, resiliente e maravilhosa, à beira de sua própria vida. Uma vida que ela construiria inteiramente para si mesma. "Você está livre agora", sussurrei, secando uma lágrima de sua bochecha. Sofia riu, um som lindo e aquoso. Ela secou os próprios olhos e olhou para mim, um sorriso largo e genuíno se espalhando por seu rosto. "Você também", ela disse.
E naquele pequeno e vazio quarto de dormitório, cercada pela promessa de um futuro pelo qual lutamos, eu sabia que ela estava certa. No final, meus pais perderam tudo. Não aconteceu com um estrondo, mas com um colapso lento e inevitável. Sem minha renda para sustentar suas finanças, as contas não pagas se acumularam. A casa da qual tanto se orgulhavam, aquela da qual me expulsaram, foi para a execução hipotecária 6 meses depois que saí. O trabalho autônomo do meu pai era muito esporádico e minha mãe nunca teve um emprego em sua vida adulta. Suas prisões os tornaram notórios em nossa pequena cidade, sua reputação arruinada. Ninguém queria contratar o homem raivoso cujo drama familiar agora era de conhecimento público. Eles ficaram à deriva, mudaram-se para um apartamento barato na cidade vizinha, depois para outro. Sofia ouvia falar deles ocasionalmente. Mensagens de voz desesperadas e desconexas, deixadas em seu aniversário ou feriados. Algumas vezes, cartas endereçadas a mim chegavam ao antigo apartamento de Jana, encaminhadas pelos correios. Eram escritas com a caligrafia da minha mãe, os envelopes finos e baratos, sem endereço de remetente. Estavam cheias de súplicas por perdão, por dinheiro, por uma conexão que eles mesmos haviam rompido. Eu nunca as abri. Joguei-as fora, sem abrir, no lixo. Não havia nada que eles pudessem dizer que importasse. O perdão era uma moeda que eles não haviam conquistado e que eu não carregava mais. Algumas noites, quando a cidade está quieta e o único som é o zumbido da geladeira na minha pequena cozinha, eu me lembro daquele jantar de Natal. Ainda consigo sentir o cheiro do pernil e do pinheiro. Ainda consigo ver o sorriso cruel e desdenhoso no rosto do meu pai, enquanto ele pronunciava sua sentença sobre mim. Você é um fardo, Clara. As palavras não doem mais. Elas pairam na minha memória não como um insulto, mas como um diagnóstico de sua própria cegueira. Ele nunca viu a verdade. Ele nunca entendeu que a pessoa que ele estava expulsando era a única coisa que mantinha seu mundo frágil unido. Eu nunca fui o fardo. Eu era a espinha dorsal. Olho ao redor do meu apartamento silencioso para a vida que construí com minhas próprias mãos. Uma vida cheia de paz e amor real, escolhido. Não é uma vida grandiosa, mas é uma vida honesta. E é minha. Eles fizeram a escolha deles, digo suavemente para o quarto vazio, e eu fiz a minha. Fim da história.